E aí, você está com pressa para produzir artigos científicos? Quer produzir artigos científicos com maior facilidade, maior agilidade, que essa sua produção, ela ao invés de levar 3 meses, 2 meses, passe a ser 1 mês ou até 3 semanas? Então, essa aula aqui é perfeita para você. Hoje nós vamos falar sobre técnicas para agilizar nossas produções científicas, para fazer com que nossas produções realmente elas levem menos tempo. E existem técnicas para fazer isso, existem técnicas que agilizam o seu grupo de produção científica, te agiliza a realmente identificar temas, a realmente escrever. E é hoje que eu vou estar abordando isso aqui com vocês, tá bom? Seja bem-vindo, esse aqui é o Diário da Pesquisa, um canal feito para completos iniciantes em pesquisa que querem iniciar nesse mundo da publicação científica. Eu me chamo Clara Aragão, sou a criadora desse canal aqui e queria te dizer que toda quinta-feira às 8 horas da noite nós estamos realizando aulas aqui, lives sobre conteúdo sobre pesquisa e publicação científica. Então, se você não quiser perder a próxima aula e quiser estar comigo ao vivo, tirar dúvidas, eu recomendo fortemente que você esteja aqui quinta-feira de 8 horas. Queria dizer que esse horário, ele pode variar, tá? Mas daqui pro final do ano, não sei quando você vai estar vendo essa aula aqui, nós vamos permanecer na quinta-feira às 8 horas, tá bom? Então, esse assunto de hoje eu resolvi trazer porque o que acontece, né? Nós sempre estamos querendo produzir dentro da faculdade, sempre estamos querendo realmente enviar trabalhos para congressos e o prazo é algo que nos amedronta, né? A gente sempre vê aquele prazo e diz, meu Deus, será que eu vou conseguir atingir aquele prazo? Será que vai dar certo? E aquilo causa aquela angústia, né? Ou então existem os grupos de produção científica das iniciações ou os grupos das ligas acadêmicas e acaba que sempre formam um grupo e aquele grupo passa tanto tempo tentando produzir aquele artigo científico que o grupo se dispersa e acaba que o artigo nem é produzido nem nada. Existem outras situações de você fazer um mestrado, de você ser um professor e querer produzir um artigo científico, mas às vezes você até desiste porque leva muito tempo fazendo aquilo. Então, a aula de hoje é exatamente para isso, para desmistificar a produção do artigo científico, de uma produção demorada, e mostrar os caminhos que você realmente pode seguir para tornar isso algo mais rápido e algo até mais prático, porque eu acredito muito que a gente fica batendo a cabeça com coisas que não vão somar ao longo do tempo. Então, quando a gente está produzindo um artigo científico, às vezes nós ficamos batendo muito cabeça ali com as referências, batendo muito cabeça ali com a própria revista que vai aceitar o nosso trabalho, ou batendo cabeça exatamente na escolha do referencial teórico, sendo que existem técnicas que nós podemos fazer para agilizar toda essa construção do artigo científico e, sem mais delongas, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu espero que realmente você goste dessa aula. Se gostar, já deixa o like aqui. Quem segue no Diário da Pesquisa, por favor, já deixa o like aqui. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo os comentários, tá bom? Peço também que, se você quiser, pode me seguir lá no Instagram. Então, todo dia eu tô postando dicas sobre pesquisa e publicação científica. E aí você também vai poder estar me acompanhando mais de pertinho, tá bom? Então, bora lá começar a nossa aula sobre técnicas para agilizar as suas publicações científicas na área da saúde. E, gente, quando eu falo isso, eu estou falando tanto de resumo, quanto artigos, quanto até produção de TCC, tá bom? Então, toda produção científica, ela pode passar por essas técnicas que eu vou falar aqui. São técnicas que realmente você pode aplicar para qualquer trabalho que você for fazer, porque, na realidade, você vai agilizar a sua forma de pensamento e forma de escrever, tá? Então, geralmente, as pessoas enxergam a produção de artigos científicos como uma maratona. Uma maratona começa desde a hora que você forma o seu grupo para produzir, ao prazo da revista. E eu falo maratona porque muitas pessoas encaram que vem muitos desafios na hora de produzir o artigo científico e eu concordo, realmente. Então, a produção do artigo, ela vai desde você fazer a sua pesquisa e vai aparecendo os obstáculos, né? Ou o orientador pede correções, ou a revista rejeita e você corrige e vai tentando ali, tentando superar aqueles obstáculos para quando chegar no final, na linha, você realmente ter o trabalho publicado. Então, sim, ela pode ser comparada realmente a uma maratona, só que ao invés de ser uma maratona de 21 km, você pode correr uma maratona de 5 km, né? Que vão ter alguns tropeços, mas esses tropeços podem ser menores e você pode realmente conseguir produzir isso em menos tempo, né? Então, geralmente eu acho engraçado também que alguns alunos meus participam do projeto de produção acadêmica, porque é um curso meu que eu faço, eles sempre reclamam muito de quando estão na hora de escrever, que sempre na hora de escrever é um processo muito demorado, que não conseguem montar as ideias, que é difícil definir um tema, e eu acho até cômico, né, a gente tentar não conseguir definir o tema, que é exatamente aquilo que a gente quer pesquisar e a gente sempre fica querendo buscar novos temas e não, esse tema não tá bom e a gente às vezes eu acho que perde 50% do tempo tentando definir o tema e os outros 50% do tempo escrevendo o trabalho. Então é realmente uma tortura para as pessoas que não conseguem definir o tema e uma tortura também esse processo de produção de artigo científico que fala que é demorado, que fala que tem tudo isso. E existem algumas pessoas que realmente têm pressa de produzir o trabalho científico. Então existem algumas pessoas que existem N razões para querer que o seu artigo realmente
seja publicado de forma mais rápida, que ele realmente chegue no fim logo. E, por exemplo, no meu caso, eu sempre vou querer que meu artigo chegue e termine logo, até porque quando eu concluo a demanda de um artigo científico é quando eu concluo uma tarefa. Então, eu só quero mesmo terminar logo isso para eu ficar livre para outras demandas que eu tenho, demandas aqui do canal, demandas do meu curso online. Então, simplesmente o fato que eu uso essas técnicas aqui, porque eu simplesmente só quero mesmo que esse artigo termine e que eu consiga a minha produção e que eu já fique preparada para realizar outros. Mas existem N outras razões que eu posso querer que eu produzo um artigo rápido. Então você pode estar aí terminando a sua graduação, né? E aí você pode ter se dado conta que durante a sua faculdade você não produziu trabalhos científicos suficientes para isso. Não produziu trabalhos suficientes para ter uma boa avaliação curricular. E por causa disso, você vai, por exemplo, ir para uma residência médica e aí quer ter currículo para concorrer. E aí você tem pressa da produção científica, você tem pressa de enviar trabalhos para o congresso, você tem pressa de ter coisas no seu currículo e eu entendo demais isso para vocês, tá bom? Então, realmente, essa pode ser um motivo de você estar me assistindo aqui, ter clicado nesse vídeo e realmente ter essa vontade de produzir artigos científicos rápidos. Você pode também ter passado por um processo seletivo de mestrado e aí você ter que ser obrigado também a produzir para ter pontos na avaliação curricular. Então, no mestrado, 50% da nota é avaliação curricular. Então, você tem que ser muito bom no seu projeto de pesquisa, isso na sua análise curricular e também na entrevista. Então, são pontos que são imprescindíveis para quem vai estar fazendo o mestrado. Realmente é muito importante ter um currículo bom, porque isso, enfim, vocês me seguem aqui no canal, sabem que isso abre inúmeras oportunidades. Você pode estar aí na sua iniciação científica e você ser obrigado a produzir um artigo científico para conseguir aquele tão sonhado certificado, ou você está num estágio que você vai, mais uma vez, passar por um processo seletivo de avaliação curricular e você quer concorrer àquele tão sonhado estágio. Mas o que acontece muito, então, pelo menos em algumas ligas acadêmicas que eu vejo, e o que acontece muito em alguns estágios, é que você realmente é obrigado, assim como na iniciação científica, a produzir trabalhos científicos e aí você acaba que tem uma pressa, né? De um ano, você tem aquele trabalho científico produzido ali, e às vezes você não tem um grupo tão ágil, porque as pessoas podem não ser capacitadas na escrita científica e tá tudo bem, tá? Ou então, você realmente só quer, como eu falei lá do início, que no caso é o meu caso aqui, porque simplesmente eu quero que acabe logo aquela produção, porque eu quero que essa tarefa que eu fique livre dessa tarefa logo e que eu consiga fazer outras tarefas daqui pra frente. Então, basicamente, existem essas razões para que você ter pressa na produção de artigos científicos, tá? E existe também uma pressa da produção de artigos científicos, que eu não coloquei aqui, mas é a pressa do fato de você entender que a submissão de artigos científicos ela demora um pouquinho. Então, dependendo da revista que você submeter, ela vai levar aí por volta de 2 meses, 3 meses, para pelo menos te dar uma resposta de se o seu tema foi aceito ou não, e sendo bem otimista mesmo. Então, as revistas levam aí em torno de 6 meses, 1 ano para dar a resposta. Então, realmente é um tempo que, se você puder agilizar a produção desde o início, é um tempo que você economiza até você ter a resposta da revista, tá bom? Mas, cara, sempre vai demorar tanto para uma revista me dar uma resposta? Não necessariamente, tá bom? A revista ela pode te dar uma resposta de 3 semanas, 2 semanas, depende do volume que essa revista ela recebe, tá bom? Então, revistas que têm um qualis mais baixo, revistas que não têm um grande volume, elas conseguem avaliar com mais rapidez aqueles artigos que são enviados inicialmente para ela e dar um feedback. Muitas vezes existe uma equipe que vai ler só o teu tema e o seu resumo e vai dizer, esse tema é do interesse da nossa revista e vai te dar um feedback dizendo, seu trabalho, ele vai ser avaliado, mas isso não significa que ele foi aceito, tá? Então, é muito importante também essa definição, que você receber uma carta dizendo que seu artigo vai ser avaliado, não significa que ele foi aceito, tá? Então, é claro, quando eu sei que meu artigo foi aceito, quando você receber uma carta de aceito, tá? É muito linda a carta quando você recebe, mas é importante que você saiba essa definição, tá bom? Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas vai depender do período que você for estar enviando, tá bom? Então, infelizmente, são coisas que você realmente não tem um controle e, principalmente, são coisas que, infelizmente, você tem que enviar tudo direitinho desde o início, porque aí já não interrompe o seu processo de submissão, que já vai demorar um pouquinho, tá bom? Então, exatamente, é muito importante também você ter pressa por causa desses tópicos também, tá bom? E aí, primeiro tópico que eu trago, a primeira dica de cara que eu trago pra você aqui, que tá querendo ter agilidade na produção científica, é você começar a identificar temas em revisões sistemáticas, tá? Então, quando a gente tá produzindo trabalhos científicos, quando nós estamos começando, nossa, é bom morar perto da avenida, porque é isso, né? A ambulância chega aqui direto, vamos esperar a ambulância passar. Então, a primeira dica de cara que eu dou pra você aqui, pra começar a realmente agilizar a sua produção científica, é identifique temas em revisões sistemáticas.
Por que fazer isso, né? Então, existe realmente, como eu falei lá no início desse vídeo e dessa aula aqui, que as pessoas passam 50% do tempo que elas têm para produzir algo pensando no tema. E olham o tema e não gostam do tema, e acham que o tema não é legal, e depois voltam naquele tema e fazem será, e fica esse questionamento filosófico de saber ou não se o seu tema é bom ou não é. Mas o fato é que nas revisões sistemáticas você tem uma grande vantagem. E que é a grande vantagem? Porque quando você olha temas nas revisões sistemáticas, você tem clareza das lacunas de pesquisa. Então a revisão sistemática ele é um trabalho que ele faz o resumo de todos os trabalhos que existem sobre aquele tema, sobre aquela pergunta de pesquisa, e ele vai escancarar para você, vai colocar um cartaz bem grande assim, olha, é essa lacuna de pesquisa. Não existem trabalhos sobre esse assunto aqui. Pesquise sobre isso. Então, é isso que ele vai dizer para você. Então, ele vai escancarar para você o que falta de conhecimento na pesquisa científica. Ele vai te dizer realmente, olha, pesquisa sobre isso porque vai valer a pena. E, claro, eu devo pesquisar sobre lacunas de pesquisa? Sim! É isso que vai também favorecer a publicação do seu artigo científico, porque você vai estar comunicando uma notícia nova, uma informação científica nova que vai estar somando para a literatura científica. Então, a revista ela vai valorizar isso, e isso é importante para a comunidade científica, que você sempre some no conhecimento, tá bom? Então, a revisão sistemática é o tipo de trabalho que te dá muito claro essa lacuna de pesquisa, justamente porque quando ele faz esse resumo, ele nota o que é preenchido e o que não é preenchido. E principalmente quando você está lendo as revisões sistemáticas, você vai ver isso principalmente lá na discussão ou até na conclusão, quando ele abordar justamente as limitações do trabalho ou as futuras pesquisas. Então eu acho engraçado que às vezes a gente acha que é uma forma de terminar qualquer trabalho científico fazendo sugestões para as pesquisas científicas, né? Sempre diz, como é que vai terminar o trabalho? Aí você faz, coloca aí sugestões para pesquisas futuras e faz de qualquer forma, né? Mas esse último tópico ele não deve ser feito de qualquer forma, justamente pelo fato de que a pessoa que for ler o seu artigo, ele vai dizer, nossa, falta esse tópico, vou fazer pesquisa sobre isso. Entendendo? Na revisão sistemática, isso não está colocado à toa, isso está colocado sim com um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo claro de indicar para as pessoas fazerem pesquisas naquele tema. Então, claro, eu quero fazer meu TCC, por exemplo, em nutrição oncológica, e eu não sei qual é o tema que é vago nesse tema, eu não sei onde falta conhecimento nessa área. Veja a revisão sistemática sobre esse tema, que ela vai ter clareza para você, tá bom? Então, outro tópico também muito legal da revisão sistemática e que ela favorece você nisso tudo, é que ela demonstra os artigos importantes sobre o tema. Ela demonstra realmente a literatura científica, o referencial teórico daquela temática. Então, quando você vai vendo várias revisões sistemáticas sobre aquele tema, você percebe um repeteco. Não no resultado da revisão sistemática, mas no referencial teórico que ela é construída. Então, presta bem atenção nessa diferença sutil. Mas existe um referencial teórico que vai fundamentar realizar uma revisão sistemática. E existe a pesquisa revisão sistemática, que é realmente aquela tabela que vocês vão ver, que é o resultado da revisão sistemática. É sutil, depois coloca aqui nos comentários se vocês entenderam. Mas, como qualquer outra pesquisa científica, a revisão sistemática também é uma pesquisa. E o resultado dela é justamente aquela tabela com a pesquisa dela realizada, ou seja, os artigos científicos que ela encontrou na sua revisão, tá bom? E aí, quando a gente vem para a introdução, para a discussão, existem artigos científicos que vêm por fora dessa busca que ela fez para discutir esses resultados. E é aí que você encontra justamente a comunidade científica. Então, você vai notar que existe um repeteco de autores, você vai notar que existe um repeteco de artigos científicos. Então, quando você nota, por exemplo, que aquela mesma informação ela está vindo ali, que aquela mesma informação ela está fundamentando outros trabalhos científicos, então você começa a conhecer o referencial teórico daquele tema. E, mais uma vez, a revisão sistemática facilita isso para você. Então, ela facilita com que você conheça o referencial teórico. Então, você vai poder já fazer o fichamento daqueles artigos científicos que você pode utilizar na sua introdução, aqueles artigos que você pode utilizar na sua discussão científica, e ela vai facilitar toda essa busca para você. Por quê? Uma revisão sistemática sobre o seu tema de pesquisa. Então ela vai te dar um tema de pesquisa, ela vai te mostrar os principais artigos sobre o tema, e ela vai te mostrar exatamente o quê? O referencial teórico sobre esse tema. Então é muito importante que sim, você faça uso de revisões sistemáticas quando você for pesquisar. Outra coisa muito importante da revisão sistemática é que às vezes as pessoas negligenciam, principalmente, é clássico, negligenciar essa etapa da pesquisa científica. Então, a primeira etapa de uma pesquisa científica é você identificar um tema ou um problema, mas a segunda etapa da pesquisa científica é fazer um estudo preliminar.
Claro, o que é um estudo preliminar? É antes de efetivamente você começar a sua pesquisa, você estudar sobre ele. Você estudar sobre o que você está pesquisando para você ter clareza do que você vai fazer daqui para frente. Então, o que a gente faz muito é definir um tema de pesquisa e já vai loucamente na base de dados pesquisar tudo sobre ele. Sendo que isso não é eficiente. O que é eficiente? Você estudar sobre ele para quando você entrar na base de dados, você ter clareza do que você está fazendo, ter clareza do que você está pesquisando. E, gente, te garanto, ter clareza do que você for fazer dentro da pesquisa é a melhor coisa que você pode fazer e é o ponto que você tem que mais se dedicar. Porque você não vai se perder. Porque se você não tiver clareza no início, no final, quando você for escrever, é que você não vai ter. Então é muito importante que você faça o estudo preliminar. E a revisão sistemática é muito boa para você fazer o estudo preliminar. Então, por exemplo, eu decidi o tema do meu artigo científico, tá? Vou falar sobre nutrição oncológica em pacientes que tem câncer de próstata e Covid. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Bolei agora da minha cabeça. E aí, eu vou pesquisar uma revisão sistemática sobre esse tema. Vou pesquisar uma revisão sistemática que fale sobre câncer de próstata. Vou pesquisar uma revisão sistemática que fale sobre nutrição em pacientes oncológicos, para que eu entenda os termos daquela área, para que eu entenda o que falta de pesquisa, para que eu conheça o referencial teórico e que eu, antes de efetivamente começar a minha pesquisa, passe a me informar sobre aquela temática. Porque saber sobre a temática é muito importante. Conhecer os termos específicos é muito importante. Porque quando você for montar sua estratégia de busca, você já vai montar tudo delimitadinho. Então a revisão sistemática, sem falta, ela é uma mão na roda para você, sim, agilizar a sua produção científica, tá bom? Porque ela vai te dar a lacuna, ela vai te dar os artigos mais importantes e ela vai servir para você fazer o seu estudo preliminar e sem esquecer que a revisão sistemática ele é um tipo de artigo científico que está no topo do nível de evidências, então você vai ter ali boas informações para você estar se informando e estar colocando no seu artigo científico, tá bom? Então lembra desses 4 tópicos. E, claro, onde é que eu vou encontrar revisões sistemáticas? Então, as revisões sistemáticas, elas vão estar disponíveis na livraria Cochrane, tá? Elas vão estar disponíveis também no TRIP e no National Institute of Health Research, tá? Então, vocês podem estar buscando revisões sistemáticas nesses locais, mas lembrando que a Biblioteca Cochrane é uma referência em revisões sistemáticas e as revisões sistemáticas que são ali expostas são de alta qualidade. Então, eu recomendo que vocês, sim, comecem por ela, tá bom? E aí, o segundo tópico que eu dou pra vocês e a segunda ideia que eu dou pra vocês fazerem é publica sempre sobre o mesmo tema. Sim, isso agiliza muito a sua pesquisa científica. Claro, como assim eu vou publicar sempre somente pelo mesmo tema? Isso aqui dá certo? Tá correto eu fazer sobre isso? E sim, publicar sempre sobre o mesmo tema te facilita, nossa, uma série de coisas, eita, bati, facilita sobre uma série de coisas que você nem imagina. Porque quando você publica sobre o mesmo tema, você já faz o primeiro estudo preliminar e você passa a conhecer mais sobre aquela temática, você passa a entender mais sobre esse tema. E se você, quando está pesquisando sobre 2 temas distintos, por exemplo, no momento eu faço uma pesquisa sobre sono e vou fazer uma pesquisa sobre fístulas digestivas. Então são temas distintos que eu vou tentar entender a base dos 2 ao mesmo tempo. Então eu vou ter que estudar desde o princípio fístula digestiva e vou ter que estudar desde o princípio sono. São temas distintos. Então se eu conseguir unir somente minhas produções sobre fístulas digestivas, o que é que acontece? Eu vou facilitar, eu vou conhecer aquela temática melhor, eu vou ter noção já de quem são os principais autores, de quem é a principal comunidade científica, e isso é muito importante. E é muito importante por quê? Porque eu vou saber as lacunas sobre aquele tema. Então eu vou saber, com a medida que eu for desenvolvendo a minha pesquisa, eu vou saber o que falta e o que não falta, e assim eu vou poder preencher já voltado para isso. Então, preencher sempre, publicar sempre sobre o mesmo tema é muito bom, tá? Porque você vai saber justamente o referencial teórico de base, você já vai ter essa noção de, eu vou poder utilizar aquele referencial teórico que eu usei naquele meu artigo passado, nossa, aquele trecho que eu escrevi dá para colocar aqui, aquele fichamento que eu coloquei dá para encaixar aqui também, nossa, aquele dado epidemiológico, DataSUS dá para encaixar aqui também. Então vejam que quando você publica sobre o mesmo tema, e lembrando, vou publicar sobre exatamente a mesma coisa? Não, né, gente? Você vai várias visões em cima de um mesmo tema. Então, você já vai sabendo o que você pode colocar. Então, outra coisa muito importante, quando você começa a produzir sempre sobre o mesmo tema, você monta um armazenamento. Então, você vai estudar para produzir um artigo científico, vai salvar aqueles artigos, vai fazer o fichamento deles e você vai ter esse armazenamento, tá? E, mais importante, você não vai ter o trabalho inicial sempre. E ter esses fichamentos de início é realmente o ouro. Por que, cara, esse aqui é o ouro? Porque, vê bem, às vezes as pessoas, por preguiça mesmo, e eu me coloco nisso, às vezes eu tenho preguiça de fazer fichamento, mas o fichamento é a ferramenta de maior eficiência para produzir artigos científicos e que mais agiliza isso a longo prazo. Por quê, Clara?
Então, quando eu estou publicando sobre o mesmo tema, eu vou fazer todo aquele estudo inicial, eu vou estudar sobre aquelas bases daquele tema, sobre aquela teoria, e quando eu for fazer o meu artigo científico, eu vou montar um armazenamento de fichamento. Então, eu vou saber os artigos científicos sobre aquele tema e vou ter o fichamento de cada um deles. E por que o ouro está no fichamento? Porque quando você faz o fichamento, você coloca ali com suas palavras aqueles trechos e você pode fazer o quê? Quando você for fazer um futuro artigo científico, outro artigo científico sobre aquela temática, você vai poder aproveitar aqueles textos que você escreveu com suas palavras e colocar nesse novo artigo científico que você está produzindo ou em outro artigo científico e não vai precisar entrar na base de dados para pesquisar tudo completamente novamente, tá bom? Então, é muito eficiente você produzir bons fichamentos. Eu acredito que eu tenho fichamentos bons hoje, que eu já usei ele mais de 3 vezes e realmente eu nunca me arrependi desse trabalho. Demorou mais um pouquinho, então eu passei uma tarde mais lendo, eu passei mais uns 2 dias tendo que digitar aquelas informações que eu estava colocando com as minhas palavras, mas foi o tempo, assim, que, sendo bem sincera, foi o tempo mais bem aproveitado que eu tive, porque eu realmente consegui tirar proveito disso a longo prazo. Então, por exemplo, atualmente eu estou na Liga Acadêmica de Pesquisa e Inovação Científica que eu criei na minha faculdade, e o que aconteceu foi que nós estamos fazendo uma revisão de literatura sobre ligas acadêmicas e esse impacto que tem na formação médica. E nós observamos o quê? Nós estudamos sobre ligas acadêmicas desde o início e montamos um armazenamento de fichamentos. Então, o que fez a gente agilizar a produção científica foi que nós conhecemos a lacunas daquele tema, temos várias ideias de temáticas para produzir agora nesse próximo semestre, e sabe o quê? A gente já tem um armazenamento tudo pronto porque a gente teve cuidado em fazer o fichamento. E sabe o que é mais incrível disso? Que vai ser mais rápido e vai agilizar a produção científica. Então eu recomendo do fundo do meu coração que sim, produzam bons fichamentos e publiquem sobre o mesmo tema, que isso vai agilizar muito a produção científica de todos vocês, tá bom? É realmente uma dica que eu dou do fundo do meu coração, porque é algo que realmente, sério, é algo que a gente paga pela preguiça mesmo, e que se a preguiça for maior, você vai ter muitos prejuízos a longo prazo. E o prejuízo, consequentemente, é o quê? É exatamente a demora do seu artigo científico. Terceira dica para vocês produzirem mais rapidamente um artigo científico é usem checklists na escrita científica, tá bom? Claro, o que é esse checklist e por que é que eu vou utilizar um checklist na minha pesquisa científica? É exatamente pelo que eu escrevi aqui. É saber exatamente o que deve ser colocado em cada ponto e escrever apenas o que importa. Então, o que eu observo, por exemplo, nos meus alunos do PPA, é que quando vocês estão iniciando na pesquisa científica, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a achar que tudo é importante, a achar que escrever mais significa que é um artigo bom, a achar que ter mais referências é um artigo bom e que não necessariamente quantidade é melhor do que qualidade. Então, quando nós estamos pensando em escrita científica, quanto mais objetivo, quanto mais específico, quanto melhor for a qualidade que você estiver escrevendo, consequentemente, melhor vai ser para a aprovação do seu trabalho científico. Então, nós vamos focar em uma escrita objetiva e escrever apenas o que é necessário. Então, o que eu observo muito quando eu estou corrigindo trabalhos, que as pessoas querem escrever, escrevem 2, 3 parágrafos para fundamentar uma argumentação que não tinha necessidade. Bastaria 3 linhas ele ter dito aquela informação que o artigo científico que eles leram trouxe e ponto final, ele já estava suficiente, já trazia toda aquela argumentação e vem entretanto, todavia. E é algo que, na realidade, vem muito da gente. Então, no início eu notei isso em mim, porque eu treinava muito para escrever redação do Enem. Então, com esse treino de redação que nós temos, nós ficamos muito, assim, viciados em colocar muitos conectores, em argumentar muito, em ter muitas palavras, né, para preencher as linhas da redação. E, gente, isso tá completamente normal, está tudo bem, isso aqui é um canal de iniciantes e vamos ser sinceros com o que realmente acontece, né? Então, essa típica escrita de escrever muito e achar que escrever muito é bom, vem do ensino médio mesmo. Então, quando nós estamos escrevendo para produzir artigos científicos, aquilo ali tem que ser uma escrita objetiva. É dizer o que tem que ser dito e ponto final, não ensaiar, não inventar coisas. Eu vou colocar isso aqui para ficar bonito. Não existe isso ficar bonito. Coloca só o que tem que ser dito. Realmente, se fugir do seu objetivo de pesquisa, não merece estar ali. E a dica que eu dou para vocês é que vocês utilizem a plataforma Equator. Claro, o que é a plataforma Equator? A plataforma Equator é uma plataforma internacional que ela tem um foco em produção científica de qualidade, em realmente melhorar os relatos de pesquisa, ou seja, melhorar os artigos científicos. Então, ele tem um checklist para cada tipo de trabalho científico. Então, você pode entrar nesse site aqui, baixar o seu checklist e aí já escrever exatamente com todos os tópicos bonitinhos,
sem inventar nem nada. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um estudo observacional, que é um estudo que a gente faz, por exemplo, lá no DataSUS, eu vou baixar o Strobe para escrever. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma revisão sistemática, eu vou baixar o Prisma para começar a escrever essa minha revisão de literatura. Se eu estou fazendo um relato de caso, eu vou baixar o CARE. Se eu estou fazendo, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, eu vou baixar o Consult. Por quê? Ele vai deixar já o padrão do que tem que ser dito em cada tópico. O que é que tem que estar na introdução? Ele já está lá. O que é que tem que estar na discussão? Já está lá. Está tudo lindo e maravilhoso e basta você seguir esse checklist. Inclusive, ponto de informação aqui também é que algumas revistas científicas, elas pedem que você preencha esse checklist. Então, algumas revistas eu já observei que elas pedem, manda anexado o checklist do teu trabalho. E aí, você manda, por exemplo, se for fazer um relato de caso, você manda o checklist de quais critérios que você preencheu do CARE. Ou se você for fazer uma revisão de literatura, ele pede para você enviar o Prisma e vice-versa. E eu estou observando também que os congressos científicos, eles estão também pedindo que vocês construam seus trabalhos científicos baseados neste checklist. Então não precisa eu dizer que é importante que você entre na plataforma Ecoto e explore esse site, tá bom? Então realmente façam isso que vale muito a pena. Gente, a quarta forma de você agilizar a sua produção científica é submetam em revistas conhecidas por amigos. Cara, como assim? Porque é o seguinte, quando você submete em revistas conhecidas por amigos, existem algumas vantagens. E a principal vantagem é que você sabe, principalmente, se aquela revista demora para avaliar. Então, quando você está com o seu amigo, você pode perguntar quanto tempo demorou para ele avaliar aquele artigo científico. Quanto tempo demorou para ele ter o feedback. E assim você consegue dar preferência a submeter em revistas que sejam mais rápidas, sejam mais breves, tá bom? Então, você tanto sabe o tempo que levou para ter resposta, como também você já sabe como é feita a avaliação científica. E aí esse teu amigo ele já vai poder estar dizendo, cara, ó, faça dessa forma, porque ele já pede, olha, cara, essa revista ela pede a aprovação do comitê de ética, então já agiliza isso com o teu trabalho, já vai fazendo isso porque ela vai pedir, meu artigo voltou por isso. Então, uma grande vantagem é, primeiro, saber o tempo, saber como é feita a avaliação e cuidados na hora de escrever. Então, o seu amigo, ele vai poder dizer para você, olha, tome esse cuidado que meu trabalho voltou só por causa disso. E você pode prevenir esse cuidado e justamente não cometer esse erro e ter a sua produção científica sendo aceita mais rápido, publicada mais rápido, tá? Quero lembrar aqui que o foco é sempre na qualidade da revista também. Qualidade do artigo científico, qualidade da revista. E quando você tem amigos, você consegue saber realmente se é uma revista boa. E se principalmente não é uma revista predatória. Claro, o que são revistas predatórias? São revistas que só querem o seu dinheiro e que se você pagar a elas vão com certeza publicar o seu artigo científico sem fazer avaliação crítica nenhuma, tá bom? Então, gente, isso é muito negativo e mancha muito o nome da ciência e é o que tem manchado o nome de vários artigos científicos que têm sido publicados por aí. Por quê? Porque simplesmente ela publica tudo que recebe sem crivo científico e está sendo publicado muitos artigos científicos ruins. Então é muito importante que você não submeta em revista científica, até para não manchar o seu artigo científico e também para que você receba as críticas verdadeiras do seu trabalho e que sim, você possa melhorá-lo e chegar à altura de sim submeter em revistas cada vez melhores e que com certeza não sejam predatórias, tá bom? Então o foco é principalmente isso. Então submeta em revistas que seus amigos conheçam, porque você vai ter noção de um bom panorama daquela produção científica e vai facilitar muito o seu caminho dentro dessa, certo? E aí, gente, a minha quinta dica que eu tenho para te dar de produção científica, de uma técnica que realmente vai agilizar a sua produção científica, e pode até parecer óbvio isso que eu vou dizer, mas seja humilde, peça ajuda. Então, quando nós estamos produzindo e estamos principalmente imersos em uma pesquisa, em iniciação científica, tem muita produção, tem muita coisa para ser feita e tem muito trabalho. Então, isso pode sobrecarregar você. Então, existem tarefas que podem ser feitas por terceiros. Então, por exemplo, a tradução você pode contratar uma pessoa, uma estatística você pode pedir ajuda para aquela pessoa fazer uma análise estatística para você. Você pode pedir para uma pessoa fazer uma revisão ortográfica, formatar o seu trabalho científico se você não saber formatar. Mas o fato é que tarefas que você não sabe fazer, você procure se capacitar ou passe a contratar essa ajuda. Porque isso vai agilizar o seu trabalho científico. Você não vai ficar batendo cabeça com uma coisa que você realmente não sabe e que você poderia delegar para outra pessoa, essa pessoa fazer bem mais rápido, porque ela tem bem mais afinidade e seu artigo científico ficar pronto mais rápido. Então, acima de tudo, seja humilde, diga que você não sabe fazer aquela atividade, diga que você realmente não está sabendo fazer e diga, quero ajuda. Preciso que você me ajude nisso, naquilo. O que acontece muito é que eu vejo que as pessoas às vezes, Clara, eu escrevo essa discussão desse artigo científico. Você pode escrever? Posso escrever. Na hora, tá tudo ok. E aí você diz, qual é o prazo para escrever essa revisão? Qual é o prazo para escrever essa discussão? Aí você faz, não, 1 semana escreve. Aí essa pessoa passa essa 1 semana cheia de problemas, sem saber como fazer a discussão. Na hora de entregar o prazo, faz, Clara,
não deu para entregar. Eu não sabia fazer tal tópico. Então, seja humilde, peça ajuda no início do prazo, porque aí sim, quando chegar do dia de entregar realmente o trabalho, você vai estar aí com tudo resolvido na sua mão, tá bom? E se surgir alguma demanda, você já vai saber como controlar e por que aconteceu ou não, e também avisar a pessoa que você fez essa demanda por que isso tudo aconteceu, tá bom? Então é muito importante que você seja isso. O sexto passo, a sexta dica, que eu acho que não deve ser novidade para ninguém, é que você tenha um grupo proativo, tenha um grupo que esteja com você, tenha um grupo que realmente seja parceiro. Porque acontece? Uma das maiores atrasos de artigos científicos e que faz um artigo científico demorar mais é pessoas não cumprirem a tarefa que foi determinada. Então, justamente esse exemplo que eu falei aqui atrás, você separa a tarefa em um grupo e aí aquele grupo não faz a atividade. E aí, por causa que uma pessoa não pôde ou porque X, mas que se você for ver realmente todas essas razões é porque a pessoa não colocou em prioridade naquele primeiro momento. Sim, algumas pessoas passam por problemas, eu entendo perfeitamente, mas geralmente quando nós estamos em um grupo da nossa faculdade, as pessoas não cumprem um prazo do artigo científico, não produzem ele rápido porque não colocam ele em prioridade. Então a primeira tarefa do dia é fazer, fazer academia, é estudar a matéria da faculdade, mas não coloca como prioridade realmente escrever aquele artigo científico. Às vezes você produzir artigo científico fica como na última tarefa que você vai fazer do dia quando você já está cansado. Então, os grandes maiores atrasos que acontecem na produção científica e que fazem demandar mais tempo é não cumprir prazos em grupo. E a dica que eu dou é ter um grupo proativo, ter um grupo parceiro que realmente cumpra prazos. E essa sexta dica é uma dica que infelizmente você só tem como fazer no início da produção científica antes de realmente formar o grupo e conseguir realmente finalizar aquilo ali. Então é muito importante que quando você lá no início você está pensando em formar o grupo para produzir um artigo científico. Então é uma dica que eu dou para você que está realmente pensando em produzir um artigo científico e quer produzir esse artigo de forma mais rápida, procure pessoas que são profissionais e que realmente cumprem o que falam, tá bom? É muito importante isso, porque na hora do vamos ver, muita gente cai fora e aí atrasa a tua produção científica para você que estava focado e para você que tem pressa em ter um artigo científico no seu currículo. Então tenha um grupo proativo, realmente profissional, que separe tarefas, defina metas e realmente as cumpra. Então, gente, realmente a síntese das nossas dicas de hoje para realmente agilizar suas produções científicas e você terminar o seu artigo científico mais rápido, terminar o seu TCC mais rápido é 1. Identifique temas em revisões sistemáticas. 2. Publique sobre o mesmo tema. 3. Use checklists de escrita científica. 4. Submeta em revistas conhecidas por amigos. 5. Peça ajuda. Lembra, se você tiver dúvida em alguma coisa, peça ajuda, tá? E 6. Tenha um grupo proativo, um grupo de pessoas que realmente façam a atividade e não fiquem aí inventando desculpa para fazer artigo científico, tá bom? Gente, isso foi o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha agilizado as suas produções científicas e que com essas dicas vocês realmente consigam produzir mais rápido, realmente consigam ter o seu artigo publicado em menos tempo, tá bom? Fico muito feliz de ter você aqui no meu canal. Se você não for inscrito, realmente clica aqui no sininho para se inscrever. Se gostou desse vídeo, eu te ajudei em alguma coisa, não sei como, clica aqui nesse like. E se você quiser, tiver ficado alguma dúvida e quiser me falar algo, deixa aqui nos comentários que eu leio tudo, tá bom? Um abração e até a próxima aula do Diário da Pesquisa. Tchauzinho.